Você não pode fechar a agência, ela não é substituível. Você não monta uma estrutura sucessora assim para uma agência que existe desde o final da Guerra de 48. Então, é preciso ver quem extrapolou o seu papel de representante da ONU na região e apoiou a ação do Hamas no 7 de outubro, que é completamente diferente de apoiar a causa dos árabes da faixa de Gaza e de denunciar o massacre realizado contra os árabes na faixa de Gaza. Isso não tem nada a ver com o 7 de outubro. Apoiar o que aconteceu no 7 de outubro, é claro que você tem de demitir, a ONU tem de demitir, mas não fechar a agência, como muitos estão defendendo, aproveitando essa ocasião para defender o fechamento da agência. E nesse momento, né, Zaidão, uma área absolutamente flagelada e que a gente não tem noção ainda de qual vai ser a capacidade de dar minimamente uma estrutura para que as pessoas que ali permaneceram possam tocar a vida, né? O número de mortos se aproxima de 30 mil na faixa de Gaza. E é bom lembrar que a maioria desses 30 mil é constituída de mulheres e crianças. Aliás, a maioria, se você for dividir em grupos, a maioria é constituída de crianças, inclusive bebês, né, atingidos por bombardeios, etc. Aliás, falando em ataques a hospitais, hoje, soldados israelenses, a paisana, na verdade vestidos como médicos ou se fazendo de pacientes, entraram no hospital onde havia um palestino ligado ao Hamas e 2 alegam ligados à Jihad Islâmica. Eles foram assassinados enquanto dormiam, né? Ou seja, se você vai lá, prende, faz uma denúncia, abre um inquérito, tem um julgamento, a pena correspondente ao crime, é isso que se faz. Agora, entrar lá e assassinar 3 pessoas dormindo, uma delas tetraplégica, isso não é aceitável, né? E aí na Cisjordânia, ou seja, aquilo também já virou um barril de pólvora, né? E é muito maior do que a faixa de Gaza, né? Ah, sim, muito maior, e a nevralgia que ali se faz presente é gigantescamente maior. Faltando 1 minuto para 5 horas da tarde. Qual que é o placar do Manuel mesmo? 3-0 São Paulo, né? Vem aí o Concentração e o Seguro Bet. É isso aí, resenha Seguro Bet. Placar, qual é, Manuel? 3-0. 3-0 FB, né? Fora o baile. Quero só ver, Manuel. Se dessa vez o Manuel... Quantos jogos nós já tivemos entre Corinthians e São Paulo? Sabe, Miliose? Você lembra quantos lá na Arena? Mas tem muitos, né? Bom, o único número que a gente sabe é que o São Paulo nunca venceu. Isso é a verdade. Desta vez o Manuel vem com, digamos assim, força, com base no momento. O ruim do Corinthians e o bom do São Paulo. Amanhã a gente fala sobre isso aqui. Valeu, Zaidan. Manuel, um abraço pra vocês. Até amanhã. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora... Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos
novos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01 está marcando o digital eletrônico relógio atômico da Bandeirantes. Hoje até às 19 horas. É porque a bola vai rolar, hein? Hoje tem um clássico na Neoquímica Arena. Corinthians e São Paulo, 19h30, mas a abertura começa, a abertura da jornada, às 7 da noite. E até lá, muita informação e opinião aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Participe pelo WhatsApp 971021493. Quem você escalaria na lateral direita para a partida diante do Mirassol, caso o Diogo Matheus esteja recuperado? Diogo Matheus ou Heitor? E para os pontepretanos, caso o Edson esteja recuperado, ele que estava na partida contra a Inter, como você escalaria como dupla de zaga da Ponte na partida contra a Portuguesa? A Ponte joga amanhã, 19h30. Leandro Borges vai narrar. Guarani um pouco mais tarde, 21h30. Roger Williams vai narrar. Guarani pega o Mirassol. Participe, 971021493. Mensagem de áudio, um áudio curto e também mensagens de texto curto também. Assim dá tempo da gente colocar o maior número de participantes até às 7 da noite. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Quem deu entrevista foi Camacho e ele comenta sobre o clima de vitória no vestiário do Guarani após o triunfo diante do Ituano 3-0. Camacho fala sobre ter recebido a braçadeira de capitão e ser um dos líderes do elenco alviverde. Após vitória do Ituano, a vitória diante do Ituano, Guarani se prepara para receber o Mirassol no Brinco de Ouro nesta quarta-feira, 21h35. Chay é desfalque certo para o confronto diante do Leão. O meia, que sofreu uma lesão no joelho, já realizou exames médicos e agora ainda está aguardando o resultado, mas não terá condições de atuar nessa partida de amanhã. Bugre divulgou mais cedo nas redes sociais um vídeo onde os atletas pousam para as fotos oficiais da temporada. Entre os principais jogadores do elenco que aparecem nesse vídeo, Regis estava presente. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Clube aguarda exames de Chay para definir futuro de Regis. Vamos às pautas da Ponte Preta. Vamos ouvir aqui o argentino. Ele deu entrevista hoje, Gabriel Risso Patrón. Ele fala como se sentiu fisicamente na estreia pela Ponte Preta. Gabriel Risso Patrón comenta sobre a adaptação ao futebol brasileiro e a questão também da língua portuguesa. Aliás, como é que está aí o seu espanhol, hein? Você entende bem espanhol? Então fique ligado porque você vai ter que decifrar o que o patrão vai falar, tá bom? Macaca segue em preparação para enfrentar a Portuguesa nesta quarta-feira, 19h30, no Canindé.
time de João Brigatti ainda não venceu no Campeonato Paulista e amarga a lanterna do Grupo B. A última partida entre as equipes foi no Paulistão de 2015, quando a Lusa venceu a Ponte 3-2. Partida realizada no estádio Moisés Lucarelli. Birubiru, que entrou no segundo tempo da partida, marcou os 2 gols da Macaca. Diretoria inicia a troca de placar eletrônico do Moisés Lucarelli. Em nota divulgada nas redes sociais, a promessa é que o Majestoso receba o maior e mais moderno placar eletrônico do interior do Brasil. O placar terá 15 metros de comprimento por 4 de largura e será de LED, portanto, em condições de veicular mensagens publicitárias em vídeo. A substituição do placar existente é uma forma de atender a um pedido da CBF para colocar no telão reprise dos lances do VAR, exatamente para que o público possa acompanhar. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Após início complicado, Brigatti estuda mudanças na escalação. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Tudo bem, né, Batista? Boa tarde a todos, um grande abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, agradecendo o carinho da audiência sempre nesta tarde de bastante sol na região de Campinas. Vamos ao Fala Galera do programa de hoje. Quem você escalaria na lateral direita para a partida contra o Mirassol? Heitor ou Diogo Matheus? Sem dúvida, Heitor. Entrou, está dando conta e deve ser mantido. Como você escalaria a dupla de zaga da Ponte contra a Portuguesa? Dupla de zaga da Ponte. Eu acho que tem que ser Castro e Matheus Silva. O Edson entrou, o treinador mexeu o doce, mas o pouco que eu vi do Edson eu não gostei. Eu não sei se tem algum problema físico com o Castro, mas se puder, começaria a partida com Castro e Matheus Silva. Batista. 17h08 em Campinas e tem também as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a opinião dele. Pauta 1. Em entrevista ao portal GE, Lucas Veríssimo, ex-jogador do Corinthians, afirma que cobrou o clube para assinar a renovação de contrato desde dezembro, mas pedido não foi atendido. A atleta disse que foi prometido diversas vezes que assinaria com o clube, mas não aconteceu. Zagueiro ainda diz que não recebeu nenhum mês de direitos de imagens e FGTS em todo o tempo no timão. Notícia 2. Lucas Lima é rebaixado no Santos e jogará o torneio no Catar com a equipe sub-20 do Peixe. A ideia da diretoria é colocar o jogador na vitrine com a participação no torneio amistoso no Oriente Médio e aí negociá-lo ainda neste mês. Há algumas semanas, o presidente do clube disse que o Meia tinha recusado 4 propostas para deixar o Santos. Notícia 3. Após a reclamação do Vasco, Campeonato Carioca terá VAR em todos os jogos dos 4 grandes. Em reunião entre Lúcio Barbosa e Ferge, que é a Federação do Rio de Janeiro, Tarcísio Pinheiro Caetano, árbitro da partida contra o Bangu, é afastado e passará por reciclagem. A partir da 6ª rodada, todas as partidas dos grandes terá VAR, quando for possível operacionalizar no estádio.
Negócio impressionante, hein? Quer dizer, vai ter VAR só nos jogos dos grandes. E os pequenos ficam chupando o dedo. E ainda só terá VAR se for possível a operação no local onde estiver tendo o jogo. É uma várzea total, hein? Campeonato do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Mas enfim, né? É o que tem para hoje, diria o CH. 17h11, um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria, esgoto, biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas: Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19 3833 8900. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h15 em Campinas. E atenção, se você é bugrino, quer assistir o jogo do Guarani. Partida marcada para o estádio Brinco de Ouro, amanhã 21h30, contra o Mirassol
você assistirá nas cadeiras vitalícias do Estádio Brinco de Ouro. É um sorteio, são 10 ingressos. Para participar do sorteio, você precisa entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem uma senha composta por 2 palavras e tem um número de WhatsApp. Você vai pegar aquele número de WhatsApp, mandar o seu nome completo, o CPF e a senha. 10 ingressos. Não são pares. São 10 ingressos. 10 ganhadores diferentes. Participação só de um CPF de cada participante. Se a família tem 10 pessoas, os 10 podem participar, né? Os 10 tendo CPF. O que não pode é mais de uma participação por CPF. O sistema não aceita, então nem participe porque você estará perdendo tempo. Atenção, os ingressos serão retirados aqui na emissora amanhã, durante o horário comercial, das 9 até o meio-dia e das 14h30 até as 5h30 da tarde. Se você não pode comparecer e não tem ninguém que você possa mandar com o seu documento, nem participe, porque vai ocupar, né, uma vaga que poderia ser de uma outra pessoa que tem condições de comparecer. A gente está sempre pedindo para que o procedimento seja esse, contando com a consciência das pessoas. Não adianta participar, ganhar e não buscar. Às vezes, a pessoa não pode comparecer, mas tem condição de mandar alguém, né? Às vezes o pai ganhou, pode mandar o filho, a filha, a esposa. Pode, nenhum problema. Desde que traga um documento onde contenha o número do CPF. O documento contendo o número do CPF e o portador tem possibilidade de retirar o ingresso, tá bom? Então participe, sorteio ainda dentro desse programa. 10 ingressos para Guarani e Mirassol, partida marcada para amanhã, às 21h30, Estádio Brinco de Ouro. Você vai assistir confortavelmente o jogo nas cadeiras vitalícias. 17h18. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão e pessoal da Band. Uma dúvida. Teria como me tornar sócio TC10 morando fora do país? Mesmo estando longe e tendo essa possibilidade, seria bom ajudar ao menos com o sócio torcedor, a nossa macaca. Abraços, Alan Cangiani. Ô Alan, eu estou aqui com o seu telefone, né? Deixa eu ver se tem aqui. Tem. Alan Cangiani. Eu vou mandar essa sua dúvida para a Ponte Preta, tá bom? E a Ponte entra em contato com você. Acredito que sim. Estou falando também aqui sem conhecimento de causa, mas acho sim que é possível. Aliás, esse é um serviço que os clubes poderiam disponibilizar e deveriam até ter um incentivo maior nesse caminho, porque, nossa, quantos torcedores, no caso aqui é um pontepretano que está participando, quantos torcedores da Ponte tem esparramados pelo mundo? Pessoas que são de Campinas estão morando em outras cidades, estados, em outros países e gostariam de colaborar com os clubes de Campinas. Então vou passar o seu telefone e pedir que a Ponte entre em contato com você, tá bom? Muito obrigado aí pela sua participação. 17h20. Continue mandando para cá via WhatsApp mensagens de áudio e também mensagens de texto. Boa tarde, amigos. Na minha opinião, a Ponte Preta deve jogar a Série A2 e preparar o time para a Série B. O Campeonato Paulista ficou inviável para essa diretoria. Marcos Carvalho. Ô, Marcos,
Tá muito cedo, meu filho. Vamos esperar um pouco mais, né? Enquanto tiver possibilidade de lutar, tem que lutar até o fim. Não pode perder por antecipação ou ser derrotado ou eliminado por antecipação. Tem que lutar, guerrear até o fim. Se lá na frente não deu certo, não permaneceu, caiu, mas pelo menos lutou. Que é isso, meu filho? Calma. Assim, tem que lutar, tem que batalhar, qualquer que seja o ramo de atividade, qualquer que seja a situação. É aquela frase, se você está passando pelo inferno, siga em frente, continue, porque a coisa lá na frente pode melhorar, né? Então eu não concordo com esse espírito derrotista com 3 rodadas realizadas na competição. Você me desculpa, eu respeito demais a sua opinião, mas eu não concordo. A Ponte tem o direito de lutar até o fim do campeonato e permanecer na competição. Batista, boa tarde. Ninguém da imprensa de São Paulo deu ênfase ao erro do árbitro na decisão da Copa São Paulo, anulando o gol legítimo do Cruzeiro aos 23 minutos do segundo tempo, mostrando claramente que a Federação Paulista queria um time paulista como campeão, manchando a competição. Vergonhoso, Edson Lencioni. Você, né, CH, que falou a respeito disso, parece que foi você, sim, que falou a respeito desse erro da arbitragem na anulação do gol do Cruzeiro, foi isso? Sim, eu também falei, eu não lembro se os companheiros também falaram, e também falei da final ter sido disputada na casa do Corinthians. Eu não concordo, podem argumentar da maneira que queiram, mas esse jogo para mim não deveria ter sido feito lá. Eu não estou tirando o mérito do Corinthians, que foi competente e ganhou o jogo. O Cruzeiro teve até volume, essa coisa toda, teve gol anulado, teve isso, teve aquilo. Quem foi competente foi o Corinthians e ponto final, ninguém discute. Agora, numa idade dessa, você disputar uma partida final na casa do Corinthians é uma grande vantagem. Eu entendo desta maneira. Só que aí a gente discute o Pacaembu, discute por que não foi no Morumbi, por que não foi ali ou foi acolá. O fato é que com competência o Corinthians foi campeão, mas levou vantagem, né? Jogar em casa abraçado pela sua torcida é bem diferente, né, Batista? Sim, sem dúvida. O grande problema aí, né, é que o Cruzeiro teve a melhor campanha na competição. Porque o ano passado o Palmeiras também mandou no Allianz Parque a decisão contra o Santos. Claro que foi beneficiado. Mas o Palmeiras tinha a melhor campanha. Esse ano o Cruzeiro tinha a melhor campanha. São Paulo está vivendo problemas terríveis com relação a estádios, né? Porque tradicionalmente esse jogo era realizado no Pacaembu. Aniversário de São Paulo, Pacaembu, palco. Só que o Pacaembu está em reforma. E a federação ficou esperando até o último momento para ver se liberava o Pacaembu. Não tinha condições de liberar, né? Todo mundo sabia. Quem acreditou nisso, acredita em Papai Noel, duende, coisas metafísicas. Porque só mesmo um duende ou uma fada que batesse uma vara de condão para transformar o Pacaembu do jeito que ele estava num estádio pronto para realizar uma partida de futebol. E aí teve que mandar o jogo no campo do Corinthians. Então, nesse aspecto, sim, o Cruzeiro foi prejudicado. E nesse lance do gol invalidado, tinha VAR. Nesse jogo da Copinha, CH, você tem conhecimento se tinha VAR funcionando ou não? Batista, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que tinha sim. Tinha VAR na Copinha sim. Nos jogos finais tinha. Posso estar enganado, mas eu acho que tinha sim.
2023 passou e você não conseguiu conquistar o seu carro novo. Relaxe. A Germânica Volkswagen preparou condições imperdíveis para você começar 2024 ao volante de um Volks 0 km. T-Cross com bônus de até R$22 mil, mais saldo em 24 vezes. Nivus com bônus de até R$10.900, mais entrada e saldo em 24 vezes. Taos Highline com bônus de R$19 mil, mais entrada e saldo em 24 vezes. Virtus Highline com bônus de até R$10 mil. E sabe o melhor? Todos com taxa zero. Para aproveitar essas condições, basta visitar a loja Germânica mais próxima de você. Ou então, acessar o site germanicaveículos.com.br. A sua promessa de fim de ano está na Germânica Volkswagen. Bandeirantes. Ouvinte participando, Batista, boa tarde. Pergunta para o Eberlin se os churras das organizadas estão em dia, porque elas pararam de protestar e quando os torcedores comuns protestam, são ameaçados. Por que será? Denis Henrique. Abraço para você, Denis. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, Batista. Macaca ganha da Portuguesa e começa a se recuperar no Paulistão. Eu ainda acredito. Abraços a todos. Valnei Mateus, do CDHU São Martim. Abraço para todos aí do São Martim. Muito obrigado, Valnei Mateus. E também eu sou desse pensamento, né? De acreditar. Claro, evidentemente, que o futebol não está convencendo. Mas na Série B aconteceu exatamente a mesma coisa e eu falei exatamente a mesma coisa. Muitos pontepretanos que já tinham jogado a toalha, não dá mais. Vamos preparar aí já para a Série C. Falei, calma, o campeonato não acabou, então vamos aguardar, tem que esperar o término do campeonato. Tem que sacramentar, antes de terminar o campeonato, qualquer pensamento negativo não cabe, porque futebol é caixa de fazer louco, primeiramente. Segundo, futebol é um negócio que quando você acha que vai, não vai. É o caso que aconteceu com o Guarani. Todo mundo apostava, inclusive nós, da Crônica de Campinas, apostávamos no acesso do Guarani. O Guarani praticamente estava com acesso assegurado. E o que é que aconteceu? Na reta final do campeonato, o Guarani não conseguiu vencer uma partida sequer em 8 realizadas. Então dá para explicar um negócio desse? Por causa da Ponte. Todo mundo dava Ponte na Série C do campeonato. Na reta final do campeonato, a Ponte conseguiu uma reação espetacular. Ganhou 7 pontos e permaneceu na divisão. Então essas apostas antecipadas, o cara pode quebrar a cara, tá certo? 17h29, por falar em Ponte Preta. Antes do Vladimir Catarino, Valdemir Gomes, vou dar a palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Temos a imagem do Tigrão, mas não temos o som. Tô vendo uma cadeira azul que já está posicionada e o Tigrão tá sassaricando, né? Pra lá, pra cá, daqui a pouco ele chega para participar. Informações da Macaca. Chegando no ar da Bandeirantes, Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir.
Batista, ouvintes do Esporte em Debate, permitam-me falar da Ponte Preta. A Macaquinha precisa voltar a vencer, né? Ou vencer a primeira no campeonato. São 3 rodadas até aqui disputadas. A Ponte tem 2 empates disputados e jogados, né? Conquistados dentro de casa contra Mirassol e também contra a equipe da Inter de Limeira na última rodada, e uma derrota fora de casa para o Santos. 2 pontos deixam a Ponte Preta numa situação preocupante, está lá próxima à zona do rebaixamento, mas tem bastante campeonato ainda pela frente. Faltam 9 rodadas para a Ponte buscar a recuperação. E essa recuperação passa já para esta partida, né, contra a equipe da Portuguesa, amanhã, 7h30 da noite, no estádio do Canindé. A Ponte Preta vai a São Paulo em busca dos 3 pontos, quer voltar da capital paulista com 3 pontos na bagagem. O técnico João Brigatti deverá mexer mais uma vez na equipe titular. Ele tem alternado bastante as formações. Primeiro, porque ainda não definiu exatamente qual o seu time titular, até porque não tem tantas opções assim, e outro motivo, até pela questão física, né? Alguns jogadores correm o risco de contusões, é começo de temporada, por isso o Brigatti tem alternado nas escalações. Mas quem vai estar certo como titular na lateral esquerda é o Gabriel Risso, o argentino, né, que chegou para a função. A Ponte vinha improvisando na lateral esquerda e agora não precisa mais improvisar. O Gabriel entrou contra o Santos, foi bem, começou como titular contra a Inter de Limeira e também não comprometeu. O Gabriel Risso, portanto, vai ser titular. E ele fala, Batista, exatamente sobre este momento, né, de chegada à equipe da Ponte Preta, de participação no Campeonato Paulista. Ele fala também sobre como se sentiu fisicamente na estreia pela Ponte Preta. Vamos ouvir as palavras do hermano, o argentino Gabriel Risso. Sí, bueno, los primeros días por ahí costó un poquito porque venía sin entrenar, sin pretemporada y bueno, a medida que fueron pasando los días fui agarrando confianza, fui agarrando ritmo y bueno, y ahora me siento mucho mejor. Gabriel Risso disse aí que no primeiro dia, ou nos primeiros dias, né, ele se sentiu um pouquinho cansado porque vinha sem treinar e também sem pré-temporada, mas ele disse que os dias foram passando, ele foi pegando confiança e agora já se sente muito melhor. Foram as palavras do Risso, que comentou também, Batista, e ouvintes do Esporte em Debate, em especial o torcedor da Ponte Preta, sobre a sua adaptação ao futebol brasileiro e à língua portuguesa. Parece fácil, mas não é não. Sí, bueno, cuando llegué me costaba bastante porque primera vez que salía a jugar afuera del país en otro equipo y sobre todo que otro idioma, pero bueno, a medida que van pasando los días voy entendiendo un poquito más, voy agarrando la mano, así que bueno, algunas palabritas ya más o menos le voy entendiendo algo. O Risso respondendo aí sobre a língua, Batista, que quando ele chegou, ele evitava muita conversa, né? Porque foi a primeira vez que ele saiu do país e chegou a outro país, mesmo tão próximo, com um idioma bastante diferente. Ele disse também que agora, também com o passar dos dias, ele já entende um pouquinho mais do nosso idioma e já arrisca falar algumas palavras em português, está se fazendo entender mais. Gabriel Risso, é questão de tempo, né, para pegar aí também o jeito de falar do português e se comunicar melhor, não somente com seus companheiros, mas também com a imprensa e com o torcedor ponte-pretano. Gabriel Risso, portanto, vai estar em campo amanhã no jogo da Ponte Preta contra a Portuguesa. Já faz um tempinho que os times não se enfrentam, né? A última vez que eles entraram em campo se enfrentando foi em 2015, naquele Campeonato Paulista, quando a Lusa venceu a Ponte por 3-2. O jogo foi no estádio Moisés Zucarelli. Moisés Zucarelli que vai receber em breve um novo placar eletrônico. Deverá ser moderno, é a promessa da Ponte Preta, até para atender aí determinações da CBF. Um novo placar eletrônico no mês de fevereiro deverá ser instalado no estádio Moisés Zucarelli. É a Ponte em campo amanhã contra a Portuguesa no Canindé, Batista. Potente, sustentável e muito resistente. Com luminárias e projetores Nova Light, você conquista a iluminação profissional brasileira, certificada e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas e campos de alto padrão, sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores Nova Light emitem fachos precisos. A visão é nítida, dentro e fora de campo em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light
produz soluções para todo tipo de negócio, grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. E os projetos luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Escale a Nova Light para o seu time. Está na hora de abandonar a iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave, altere o placar do seu negócio como um campeão. Acesse novalight.com.br. Bandeirantes. 17h36. Ouvinte participando, mandando para cá a sua participação via WhatsApp. 97102-1493. 97102-1493. É o seguinte, estamos aí com a promoção dos ingressos no ar. Guarani pega o Mirassol amanhã. Partida marcada para 21h35, Brinco de Ouro. Se você quer ganhar um ingresso para este jogo, para assistir nas cadeiras vitalícias, participe do sorteio. São 10 ingressos. Um ingresso para cada sorteado. Você vai pegar uma senha que está lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes tem mais de 30 mil inscritos do seu canal de vídeo. É no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem o número de WhatsApp e tem a senha. Você vai mandar o nome completo, o seu CPF e a senha que está lá no canal. Pegue a senha, mande para aquele número que está, o número de WhatsApp que está no rodapé, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Os ingressos serão retirados amanhã aqui na recepção da Band, das 9 até a 1 da tarde. E depois das 14h30, período da tarde, até as 17h30, aqui na saída para Valinhos. Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799. Portanto, se você pode vir buscar um ingresso, participe. Se não pode vir, mande alguém portando o seu documento que contém o CPF, tá bom? É porque vai ter uma relação, né? Uma relação na recepção. E aí a Franciele, que é quem faz o atendimento na recepção, vai olhar na relação. Aí tem que ter o seu nome e o seu CPF. Aí você leva um ingresso e uma carteirinha que dá acesso às cadeiras vitalícias, tá bom? Participe e boa sorte para você. Batista procura se informar. A ponte deve trocar a iluminação em breve. Diz aqui Dorival Júnior dos Oliveiras. Eu já estou informado. Quem falou primeiro a respeito disso foi justamente esse locutor aqui que está comunicando com vocês. Já falei a respeito disso, já sem ser a partida contra a Inter, no jogo contra o Mirassol. Eu falei a respeito disso. E a Ponte emitiu uma nota falando sobre isso. Diz a nota da Ponte Preta. Até eu vou ler aqui na íntegra, né? A nota da Macaca. Acompanhado de membros da diretoria executiva da Ponte Preta, presidente Marco Antônio Eberlin se reuniu com representantes de uma empresa especializada em instalação de refletores de LED nesta terça-feira, dia 30 de janeiro, para iniciar estudos e planejamento visando a troca de toda a iluminação do estádio Moisés Lucarelli. O objetivo é garantir uma iluminação brilhante, uniforme e de baixo consumo energético, com luminosidade padrão internacional de 1.600 lux.
A iluminância mínima recomendada pela FIFA é de 500 lux para a partida em geral, mas podem variar de acordo com o tipo de torneio. A Série A do Brasileiro exige algo entre 1.500 e 2.000 lux. A intenção da Ponte Preta, diz a nota, é a distribuição da luz uniforme em toda a área do campo, o que evitará sombras, áreas escuras ou até mesmo áreas excessivamente iluminadas, garantindo que todos os detalhes sejam visíveis e que os atletas joguem com igualdade de condições em todos os espaços. Esse projeto luminotécnico será desenvolvido especificamente para o Majestoso, preservando todas as características históricas do estádio. Nesse estudo, que deve ser concluído até o final do Paulistão, a empresa irá determinar o número de luminárias, a quantidade e a potência de cada uma, além dos custos de instalação e manutenção. Portanto, essa é a nota oficial falando sobre o que o Dorival, do Jardim dos Oliveiras, falou, né? Sobre a ponte ter em breve iluminação. Esse em breve é para a Série B do Campeonato Brasileiro. Assim mesmo, nem sei se será possível no início da Série B, mas no Campeonato Paulista não será possível. No Campeonato Paulista, o que vai acontecer é a instalação de um painel, de um placar, um novo placar eletrônico de 15 por 4. 15 de comprimento por 4 de largura, inauguração no jogo contra o São Paulo. Partida marcada para o dia 10 de fevereiro, às 18 horas. Outras obras que a ponte está realizando. Já foram reformados os alojamentos do Sub-20, as áreas médicas e de fisioterapia, os vestiários, a academia, salas da administração da base, odontologia, psicologia e até as instalações do CT do Jardim Olina. Os gramados do Majestoso e CT também foram reformados. A área frontal do estádio parte das arquibancadas foram recuperadas e receberam novas pinturas. As vias no entorno do estádio receberam nova camada de asfalto e sinalização viária, em parceria com a Prefeitura de Campinas. Nesta semana, começou a obra para a troca do placar eletrônico. O novo será o maior e mais moderno do interior do Brasil, em alta resolução de LED, com imagens mais nítidas e com precisão absoluta de imagens. Portanto, está aí, né, a nota emitida pelo Paulo Santana, que é o assessor de imprensa, ele que comanda a assessoria de imprensa da Ponte Preta. Ô, Batista. Oi, CH, pois não, fala que eu te escuto. Faltou uma informação e meu anjo da guarda me passou aqui, e é importante, né? Afinal de contas, a gente debatia a respeito do VAR na final da Copinha. Aconteceu o VAR, sim. Eu tinha só a impressão, agora tenho aqui até o documento. Quem trabalhou no VAR foi a Daiane Muniz dos Santos, auxiliar 1 do VAR, a Amanda Pinto Matias. Então, final, Corinthians e Cruzeiro, teve VAR, sim, Batista. Olá, CH, sua opinião sobre o jogo da Macaca. Pega a Portuguesa, Canindé, amanhã, 19h30, a Rádio Bandeirantes transmite com a narração de Leandro Bolle, está registrado. E a ICH trabalha para este jogo com qual prognóstico? De preocupação. O desempenho da Ponte foi muito ruim diante da Inter de Limeira. A Inter só não ganhou o jogo por causa do Pedrão. É natural, a gente entende, tudo é um processo de maturação, de construção. A Ponte está iniciando o seu trabalho, começou só no ano de 2024, em janeiro, no dia 2, a trabalhar, e é muito pouco tempo, quase nenhum, para você montar uma equipe de futebol. Mas o campeonato não espera, não adianta eu ficar aqui argumentando.
a torcida não quer saber e o campeonato também não espera. O João já sabia disso e ele vai ter que encontrar um caminho, um atalho para fazer esse time jogar. Ou pelo menos ser mais organizado do que está se apresentando. Começando pelo meio-campo. Ele tentou algumas alternativas que não funcionaram diante da Inter. Eu voltaria com 4 no meio. Mas esses 4, desde que eles estejam numa parte física aceitável. Eu não tenho essa informação. Então, Ramon Carvalho, Filipinho, Leonaldo e Elvis seria meu quarteto de meio campo. Na frente, eu não sei se o Renato vai ter dor muscular, se não vai ter. Então vai jogar quem tiver melhor condicionado. O Gé vai para o jogo. Ou vai jogar o Dodô, ou vai jogar na frente o Renato. Não vejo outra alternativa. Na zaga, eu começaria o jogo com o Castro, não é? O Edson jogou, não teve um grande comprometimento, mas não está pronto ainda. Eu acho que o Castro, se tiver condição física, porque as informações são desencontradas, me parece que o Castro também ficou fora da partida contra a Inter por problema de dor muscular. Mas isso não está confirmado. Não mexeria nas laterais. Eu acho que o gringo aí, Risso, ele na lateral esquerda deu conta, fez um trabalho ok, não é? Eu acho que o Inocêncio cresceu um pouquinho na dele, na lateral direita. Cresceu, assim, dentro da limitação que a gente sabe que o elenco tem. Então não tem muito o que inventar. O que a Ponte vai ter que conseguir é competir. Competir com muita força, porque na parte técnica está muito difícil a coisa acontecer. Se o time não equilibrar na vontade e na disposição, fica muito complicado. A gente sempre espera que no próximo jogo o time jogue melhor. Mas ele precisa jogar melhor, mas o principal é estar melhor fisicamente para jogar contra a Portuguesa, que está num estágio, no momento físico, melhor que a Ponte. Aliás, a maioria dos times está fisicamente melhor que a Ponte. Isso atrapalha a arrumação tática e técnica do treinador. Eu tenho que falar isso. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Essa é a realidade. Agora o campeonato não espera. Não adianta... Ele tem que dar um jeito de encontrar uma equipe competitiva e tentar jogar para ganhar a partida. O empate é pior para a Portuguesa, mas não resolve a vida da Ponte também não. Então, desde que seja com parcimônia, com tranquilidade, com cuidado, com respeito, a Ponte tem que jogar para tentar ganhar o jogo. Se vai conseguir, é uma outra situação. Mas a Portuguesa hoje ela está no estágio superior na parte física, com toda certeza, e tem jogadores no seu elenco com um quilate técnico acima do que os que tem a Ponte no momento. Eu não sei se vai pintar estreia, de repente pode até pintar, não é? Mas eu quero trabalhar em cima daquilo que eu tenho certeza. E aquilo que eu tenho certeza foi essa projeção de time que eu estou aqui respondendo para o amigo porque você me questionou. Eu trabalho com preocupação, mas essa preocupação ela fica minimizada indo para um caminho mais curto. E esse caminho mais curto é não ficar inventando muito na escalação do time, desde que todos estejam bem fisicamente. Batista. Rocha Autopeças, 31 anos. Encontre tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais ou importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado e parceria com as marcas mais requisitadas do mercado. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos da sua família. Vai viajar? Então procure o mecânico da sua confiança e faça a revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes.
rapidamente que hoje a bagaça aqui é um pouco mais curta, em função do clássico aí do Corinthians com o São Paulo. Então, dentro da proposta aí do Fala Galera, qual zaga a Ponte deve utilizar? Se tiver em condições de jogo, assim, condições boas para jogar, é isso que eu estou querendo dizer, aí nós temos que colocar bom senso, né, na decisão. Bom senso. Falando primeiro aqui da Ponte, quem deve ser a zaga contra a Portuguesa amanhã? Estando todo mundo em condições físicas pelo menos razoáveis. Tem que ser Matheus Silva e Castro. E no Guarani, o Fala Galera, como é que você escalaria a lateral direita estando o Diogo Matheus em condições? Porque também não é oficial isso ainda. Ele, que ficou 2 partidas fora, mais uma pequena transição, ou o Heitor, que estreou e foi bem? Ainda nesse jogo contra o Mirassol, também de amanhã, 21h30 no Brinco, eu ainda manteria o Heitor, avaliando numa terceira partida consecutiva o Heitor e preservando, talvez já vindo se tiver condição mínima de jogo, já trazendo para o jogo o Diogo Matheus para ir observando melhor. O mais importante, o Guarani tem 2 ótimas opções para a lateral direita e o Heitor se encaixou bem, a ponto da torcida não ter sentido falta do Diogo Matheus, que é o mais experiente jogador hoje, o mais longevo, eu acredito, dos titulares da equipe do Guarani. Se não em idade, mas em tempo de casa. Capitão do time, terceira temporada, aquele negócio todo. Então, merece todo o respeito, tem uma folha grandiosa de serviços prestados, mas está vindo de contusão e o Heitor que entrou bem. Como entrou bem, merece continuar no time, mas com muito trabalho de observação, de avaliação do Humberto Louser para as próximas partidas. E quanto ao noticiário da Ponte, já emendando e colocando aqui a minha pauta em dia, Fala Galera e o noticiário da Ponte, importante essa nota aí da Macaca, reforma dos alojamentos, que foi, salvo engano, no início do ano passado, né? Do Sub-20, é no estádio, importante. Pintura do estádio num regime de mutirão, de colaboradores, de torcedores abnegados, importantíssimo, parabéns aos torcedores. Melhoria no gramado do estádio e também do CT do Jardim Olina, importante. Placar eletrônico novo, maior do interior do Brasil, mais moderno, importante. Iluminação de 1.600 lumens para a Série B do Campeonato Brasileiro, para que o Moisés Lucarelli passe a oferecer condições de que o jogo transcorra numa condição técnica melhor e não quase que numa iluminação de boate, como essa iluminação que a Ponte tem hoje, inaugurada pelo coronel Rodolfo Petená, na época uma das mais modernas do Brasil, em 1975, quando a Ponte inaugurou esse sistema de iluminação, que está aí até hoje, num amistoso contra o Inter de Porto Alegre, onde o Inter venceu por 2-0. O Inter tinha aquele time do Rubens Minelli, né, que ganhou tudo aí na segunda metade, da metade da década de 70 para frente, culminando até com o título invicto do Campeonato Brasileiro. Era um timaço. E o time da Ponte também era bom, mas foi um jogo festivo, onde foi inaugurado o sistema de iluminação. Então, todas essas melhorias são extremamente importantes. O torcedor gosta disso, mas não é a prioridade. Mas é o que temos para o momento, é o que dá para apresentar no momento. Hoje, isso aí é importante, parabéns, mas o torcedor da Ponte quer saber quem é que a Ponte vai contratar para poder jogar com uma iluminação bacana dessa na Série A1 do ano que vem. É isso que o torcedor quer saber. Iluminação bacana, nossa, placarzão. Aí vai ser, né, o placar vai estar estampando lá Ponte Primavera, por exemplo, com todo o respeito. Mas não é isso que a torcida quer, né? Ponte Lemense, Ponte Portuguesa Santista, né? Ponte, quem mais? Toda essa galera aí da Série B, Taubaté, né, da Série A2. Não é isso que o torcedor quer. Então é importante infraestrutura? Mas eu elegeria prioridades. E não quero ser o azedo da vez, não. Eu elegeria prioridades. Nesse momento, a Ponte já começa a flertar com rebaixamento de novo.
um time paupérrimo, que não joga, que não corre, que não se organiza dentro de campo e que disputou 9 pontos e ganhou 2. Então, parabéns pelas melhorias, pela maquiagem bem feita, pelo retrofit no estádio Moisés Lucarelli. Isso é importante, é um estádio histórico, que é a grande paixão do torcedor pontepretano, que edificou esse estádio com o seu próprio suor e com as suas parcas colaborações, alguns com mão de obra na década de 40 e alguns com doação de materiais e doações financeiras. Tudo isso é importante, mas a prioridade nesse momento, a nota que o torcedor quer ver no site oficial da Ponte, é quem a Ponte contratou para qualificar esse time horrível, esse time sofrível, esse time que já começa a fazer farmácia ter lucro de novo em Campinas. Por quê? Mais lucro ainda? Sim! Todo mundo comprando calmante de novo, para ver se dorme à noite. O torcedor da Ponte já está perdendo o sono. Aí recorre a tranquilizante, para ver se consegue dormir à noite. Porque o time é horroroso. E eu não preciso ver mais nada. E a prova que o time é horroroso e não deu encaixe é que o Brigatti já não sabe mais o que fazer. Ele mexeu entre o jogo do Corinthians, do Santos, perdão, para o jogo do último domingo contra a Inter de Limeira, ele mexeu na defesa, no meio-campo e no ataque. E ficou pior. O time jogou menos contra a Inter do que jogou contra o Santos. Agora abre o boletim, o Catarino, dizendo que a Ponte deve ter mais profundas mudanças. Várias mudanças. Não sou eu que estou dizendo, foi o nosso repórter, que é bem informado. Então, qual é o time que a Ponte vai jogar? Vai ficar fazendo o teste até a 10ª rodada? Para depois fazer amistoso nas 2 últimas? Então, o alerta aqui está sendo dado, não há ironia de minha parte, há sim preocupação. E eu espero estar falando em nome de uma significativa parcela da torcida da Ponte. Essas melhorias anunciadas são importantíssimas, mas elas não podem Fechando, ser desvio Tigrão. de foco. Fechando o raciocínio. Não podem ser desvio de foco. O torcedor quer saber com qual time a Ponte vai escapar do rebaixamento no Campeonato Paulista. Perfeito, E amanhã tá a Portuguesa é favorita. Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar além da conta. Seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que é ainda melhor? O dinheiro não sai da sua região. Fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Então abra uma conta no Sicredi. Porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. 17h59, intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light.
Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O Censo do Bugre continua. Você, sócio campeão, faça seu cadastro na plataforma e concorra a 10 camisas oficiais 1978 Guarani Futebol Clube, sendo 2 autografadas. O sorteio será realizado no dia 31 de janeiro. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse censo.bugreid.com.br. Seja sócio campeão. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Leandro Boles. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando a Copa do Brasil, porque hoje à tarde a CBF definiu os confrontos da primeira fase da competição em sorteio realizado. Os jogos estão previstos para ocorrer nas semanas de 21 e 28 de fevereiro. As datas exatas ainda serão confirmadas pela CBF. Vamos aos confrontos. Souza da Paraíba contra o Cruzeiro, Petrolina de Pernambuco contra o Cascavel do Paraná, Anápolis de Goiás contra o Tombense, Nova Venécia do Espírito Santo contra o Botafogo de Ribeirão, Cianorte e Corinthians no Paraná, Olaria do Rio de Janeiro e São Bernardo, Humaitá do Acre contra o Sampaio Correia do Maranhão, Maranhão e Ferroviário do Ceará, Fluminense do Piauí e Fortaleza, Manauara de Amazonas contra o Retrô de Pernambuco, Porto Velho de Rondônia contra o Remo, River do Piauí contra o Ipiranga de Erechim, Real Noroeste do Espírito Santo encara o Cuiabá, o Audax do Rio de Janeiro pega a Portuguesa Carioca, o 13 da Paraíba enfrenta o ABC, o Grêmio Sampaio de Roraima pega o Brusque de Santa Catarina, Maringá encara o América Mineiro, o Independente do Amapá pega o Amazonas, o Operário do Mato Grosso do Sul pega o Operário do Paraná, Vila Nova de Minas pega a Aparecidense, Motoclube pega o Bahia, a Portuguesa Santista vai encarar o Caxias, o Trem do Amapá pega o Sport, o Muricy de Alagoas encara o Confiança, o Marcílio Dias pega o Vasco, o Água Santa pega o Jacuipense da Bahia, o São Luís do Rio Grande do Sul pega o Ituano, o Costa Rica do Mato Grosso do Sul pega o América de Natal, União Rondonópolis pega o Atlético Goianiense, o Real Brasília encara o São Raimundo de Roraima, o Rio Branco do Acre pega o CRB, o Atlético de Minas vai encarar o Volta Redonda, o Águia de Marabá pega o Coritiba, o Capital de Tocantins pega o Tocantinópolis, também de Tocantins, o Operário do Mato Grosso pega o Criciúma, o Itabaiana de Sergipe vai enfrentar o Brasiliense, o Asa de Arapiraca pega o Internacional e o Itabuna da Bahia vai encarar o Nova Iguaçu. Lembrando que as 2 primeiras etapas da Copa do Brasil são disputadas em partidas únicas. Portanto, os confrontos definidos. Destacando agora o Campeonato Paulista. Atenção para os jogos da 4ª rodada Paulistão daqui a pouquinho, de clássico. O Corinthians vai encarar o São Paulo no estádio de Itaquera, na Neoquímica Arena, 7h30 da noite. Amanhã, no mesmo horário, 7h30, Portuguesa e Ponte Preta do Canindé. Em Bragança, tem Bragantino e Palmeiras. 9h35 no Brinco, Guarani e Mirassol. No mesmo horário, no 1º de maio, em São Bernardo, Água Santa e Santos. Na quinta-feira, 7 da noite, Novo Horizontino e Ituano em Novo Horizonte. Em Limeira, Inter e São Bernardo. E também às 19 horas, em Ribeirão, tem Botafogo e Santo André. E para fechar, Campeonato Paulista da Série A2. Atenção para os seus jogos da 5ª rodada da Série A2. Mesma situação envolvendo a Série 1 com 16 times, porém,
Os 8 primeiros se classificam à próxima fase após 15 rodadas. 3 da tarde amanhã tem Juventus e Linense. 19h30, São Bento e Monte Azul. No mesmo horário, Oeste e Capivariano. Também 7h30, Noroeste e Comercial. Às 8 da noite, São José e Rio Claro. Taubaté e Primavera. Velo Clube Portuguesa Santista. 9h30 da noite, em Araraquara, tem Ferroviária e 15 de Piracicaba. A liderança da Série 2 é do São José, com 10 pontos, 4 jogos, 3 vitórias e ainda nenhuma derrota na competição. Vai comprar tubos, válvulas e conexões? Fale antes com a KS Tubos. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e também residências, atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas. E linha completa de materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos. Visite na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168, em Paulínia. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h06, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, Pedro Henrique Ponte Pretano fazendo ação Quirino. O problema da Ponte é físico. Não deu para contratar os jogadores antes por causa do transfer ban. O jogador brasileiro não é profissional. Se o cara tá sem clube, ele não treina, ele não se cuida. Ele ainda não entendeu que ele depende do corpo dele. Então a Ponte tá com um déficit muito grande em relação aos outros. Então vamos ter que segurar a bronca. Tem que bancar o Brigatti. Não dá para ficar colocando um jogador sem condição. Foi o caso do Renato. Tem que esperar. E vamos que vamos, cara. Vamos aguentar aí e engatar umas 4 vitórias seguidas aí. Abraço. Abraço, mais um. Batista, boa tarde. Eu queria só, acho que estou um pouco fora da pauta aí, só fazer um comentário aí, como a torcida do Guarani, né, ela flerta com a má fase, né, com a crise, né, porque presenciou, né, viu que o time estava jogando bem aí nas 2 primeiras rodadas do Paulista, né, jogou melhor que o Corinthians, e só por causa do juiz que não ganhou do São Bernardo, que foi o 3º melhor time na classificação geral do ano passado, e no ano passado esse mesmo time aí, com os mesmos jogadores, meteu 5 no Guarani, né, e o time estava jogando bem, e já estava pedindo a cabeça do técnico. Então a torcida às vezes ela faz uma terra arrasada, parece que ela tem assim uma atração pela crise, né, desnecessária, sendo que o time tá entrosando, né. Então gostaria só de fazer aí esse registro aí para vocês. É o Erivelto aqui na brechinha do horário da janta do trabalho. Um abraço. Opa, muito obrigado. Destinou um tempinho aí no horário da janta para falar conosco. Muito obrigado. Um abraço. Mais um. Boa tarde e noite a todos. É o Campos do Jardim do Lago. Entra ano e sai ano e vocês continuam com os comentários completamente parciais e anticorintianos, né? Isso é muito lamentável. Primeiro ponto, faça um esforço, faz de conta que o gol do Cruzeiro tenha sido contra o Guarani e contra a Ponte Preta. Vocês estariam falando aqui, clamando por falta no goleiro, tá? Clamando por falta no goleiro, que foi tocado sim dentro da área, tá? Impedindo até o goleiro de se reabilitar e poder fazer a defesa no chute. Esse é um ponto. Foi falta e ponto. E outra coisa, o erro ali foi do juiz, que não deu a falta na hora. Esse que foi o maior culpado. E outra coisa, e se o jogo fosse no Pacaembu? Será que não ia ter nenhum corintiano? Só cruzeirense, se o jogo fosse no Pacaembu? Pelo amor de Deus, senhores. Mais um no ar. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão. É Paulo André, Bugrindo aqui do Carlos Lourenço. Eu queria fazer uma pergunta para ver se vocês saberiam me responder. Porque estava vendo esses dias, ouvindo pela Band, São Paulo, né? O jogo de São Paulo e Portuguesa, e tinha a torcida do São Paulo e da Portuguesa. Mas não tinha sido proibido? Ou o Ministério Público quer fazer isso só para prejudicar os times de Campinas, né? E os outros de São Paulo? Será que vocês saberiam me dizer? Um grande abraço a todos. E amanhã, lugar de Bugrino é no Brinco. Um abraço.
Faltou o vivo, né? Amanhã, 20 horas e 30 minutos. Aliás, 21h30. Amanhã, 21h35. São os horários do Campeonato Paulista. Guarani e Mirassol. Estádio Brinco de Ouro. Alô, alô, torcedor do Guarani. Lugar de Bugrino vivo. E dentro do Brinco. A torcida tem que apoiar, hein? Sim, o ouvinte perguntou, tinha torcida da Portuguesa e do São Paulo também. É o seguinte, eu fui buscar informação e vi aqui uma entrevista a respeito desse assunto do doutor Roberto Bacal. Ele é o primeiro promotor de justiça do Juizado Especial Criminal que atua nos casos envolvendo torcidas organizadas e casos de violência relacionados ao futebol. Então, o Ministério Público, desde 2016, ele determinou que os jogos contra os times grandes têm que ter torcida única. E é o caso também do Derby de Campinas. E aí, a explicação desse primeiro promotor de justiça é que, por hora, não há previsão para a inclusão da torcida da Portuguesa na restrição de torcida única. Não há histórico significativo de violência envolvendo a torcida da Portuguesa. Por isso, ele liberou, aliás, não é ele, né? E até ele explicou, dizendo que há um comitê que analisa periodicamente a questão, do qual fazem parte o MP, Ministério Público, a magistratura e as polícias civil e militar, todos que atuam na área do torcedor. A posição unânime até então é pela manutenção da torcida única em clássicos, no entendimento dos vários órgãos públicos. A medida busca evitar a ocorrência de uma violência descontrolada e tem sido efetiva nos últimos anos, permitindo mais público nos estádios, menos confronto em trens e metrôs, volta das famílias e melhor controle dos atos violentos. Então essa é a explicação. Esse comitê liberou a torcida na Portuguesa. E um dos argumentos utilizado é que o estádio Canindé fica na Marginal Tietê, local para escoar facilmente a torcida da Portuguesa e evitar o confronto naquele jogo contra a equipe do São Paulo. Então, especificamente naquele jogo, foi liberado, sim, os ingressos para as duas torcidas, tanto do São Paulo quanto da Portuguesa. Para os demais jogos, continua com torcida única, tá bom? 18h13. Tem um recado importante para você que está acompanhando aqui a nossa programação. Você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo que você precisa em materiais elétricos, hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e da sua empresa e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas. Anote aí, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp. 19 é o código de área e o número 3776-2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia.
Para saber mais, acesse sudeletro.com.br. Informações do Guarani. Vladimir Catarino tá chegando no ar da Bandeirantes. Vai, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre que joga amanhã, 9h35 da noite. Atenção, torcedor, para o horário. 9h35 da noite. O jogo começa entre Guarani e Mirassol, no Brinco de Ouro, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. Guarani vem de uma grande vitória na noite do último sábado. Passou pelo Ituano pelo placar de 3-0. Vitória esta que manteve o time entre os dois classificados à próxima fase, né, do campeonato, caso a competição terminasse. E exatamente para manter esse embalo, o Guarani vai a campo amanhã com confiança. O técnico Humberto Louser não deu dicas de qual deve ser o time que vai a campo, mas a tendência é que tenhamos a base exatamente daquela equipe que foi a campo contra o Ituano. Um desfalque certo é o Chay, né? O Chay que saiu machucado da partida de Itu, já fez os exames, né? Ainda o resultado não foi divulgado, mas é desfalque certo para esta partida. O Matheus Bueno pode começar como titular no meio campo no lugar do Chay. Mas quem está certo, titular absoluto, aliás, vem tendo grandes atuações nesse começo de campeonato, é o Camacho. Ele fala, Batista, sobre o clima de vitória no vestiário do Guarani após o triunfo do último sábado, 3-0, diante da equipe do Ituano. Antes do jogo a gente já estava conversando entre a gente que futebol é complicado, né? A gente estava jogando bem, estava desempenhando, criando oportunidades e o resultado não estava aparecendo. E por ser um campeonato de tiro curto, o resultado tem que aparecer de alguma forma. E graças a Deus veio com uma vitória boa, uma vitória fora de casa e convincente. Eu acho que isso é muito importante para dar confiança. Acho que essa vitória teria que ter vindo mesmo nesse jogo para dar confiança para o restante do campeonato aí. O grupo tá confiante. Camacho é jogador experiente, né? Já passou aí por grandes equipes do futebol brasileiro. Nas últimas 3 temporadas anteriores estava no time do Santos e agora joga no Guarani. Ele fala sobre ter recebido a abraçadeira de capitão, né? Ele que não esperava nesse primeiro momento, mas já se mostrou uma das lideranças do time, por isso já tem a confiança, não somente do técnico Humberto Louser, como de todo o elenco bugrino. Com a lesão do Diogo, o Humberto me chamou no dia seguinte, perguntou se eu queria ser, se eu poderia ser o capitão. Fiquei muito feliz e falei que sim. Espero que, no começo é complicado, a gente chega conhecendo os companheiros, mas espero que jogo a jogo a gente vai ganhando a confiança ali deles e conseguindo liderar a equipe aí. Sei que tem vários aí que podem ser, todo mundo fala no vestiário, todo mundo tá muito consciente do campeonato que a gente tem que fazer, mas com essa abraçadeira é uma responsabilidade a mais e eu estou muito feliz com isso. Palavras do Camacho, né, titular, com certeza amanhã na partida contra o Mirassol. Os ingressos nas bilheterias, Batista, começam a ser vendidos às 9 horas da manhã. Amanhã, 9 da manhã, a venda começa nas bilheterias do Estádio Brinco de Ouro. Naqueles valores que já são conhecidos, né? 40 e 20 e também 60 e 40, dependendo do setor. Ressaltando também que, de maneira física, né, pela internet, os ingressos já estão sendo vendidos desde ontem. Quem quiser comprar pela internet já pode garantir o seu ingresso para a partida de amanhã. E a Federação Paulista escalou um árbitro de Copa do Mundo para apitar Guarani e Mirassol. Rafael Klaus, árbitro que esteve na Copa do Mundo do Catar em 2022, ele vai apitar o jogo. Ele vai ser auxiliado pelo Marcelo Carvalho Vangassi e também pelo Rafael Tadeu Alves de Souza. No VAR estará o Thiago Duarte Peixoto, essa equipe escalada para Guarani e Mirassol. Ainda para fechar as informações, Batista, tá aquela indefinição do Elvis, né? O Elvis volta, não volta, vai ser inscrito no campeonato ou não vai? O técnico Humberto Louser já disse que não quer mais falar sobre o assunto. A diretoria do Guarani também não fala, mas um indício, né? Há alguns sinais, né, de que poderemos ter sim o Regis ainda disputando o Campeonato Paulista, é de que em um vídeo divulgado pela assessoria de imprensa do Guarani, destacando aí os jogadores posando para fotos oficiais do campeonato, apareceu o Regis, né? O Regis não foi cortado, pelo menos no vídeo. O Regis está, ele que é um dos grandes jogadores do Guarani, então a gente fica sempre nessa expectativa se teremos ou não o Regis em campo na disputa deste Campeonato Paulista. As informações do Bugre aqui no Esporte em Debate. 18 horas e 19 minutos em Campinas. Já vamos aqui com as análises para Guarani e Mirassol.
Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Da família Sato. Sato pai, Sato filho. O Sato pai é o Antônio Sato e o Sato filho é o Glauco Sato. E a família Sato é quem comanda Aroma das Ervas. Bandeirantes. 18h21. Começo com você, Tigrão. Análise do Guarani que vai enfrentar o Mirassol. É o seguinte, estava previsto de que o treino de hoje teria o acompanhamento da imprensa. Mas a assessoria do Guarani comunicou antes do treinamento de que o treinamento, a imprensa poderia acompanhar só o aquecimento. O aquecimento podia acompanhar. E aí, né, a hora que fosse começar o treino para valer, a imprensa teria que se retirar. Os jornalistas, na sua maioria, né, os jornalistas optaram em não acompanhar. Você vai acompanhar o aquecimento. Para que serve um jornalista acompanhando o aquecimento? Nada. Nada. Absolutamente nada. É só para ver se tem nego que soa mais e outro soa menos. Mas é o seguinte, o Guarani, o treinamento do Guarani começou, Tigrão, 16h30. Certo. E uma informação importante. O exame de imagem feito no CHAI não constatou lesão. Graças a Deus. Portanto, não teve lesão, graças a Deus, né? A gente sempre torce para que isso ocorra, ou seja, não tenha lesão, porque o cara fica alijado da sua profissão. Para um tempo longo, 4, 5, 6 meses. Não teve lesão. E ele subiu para o treinamento. Ótimo. O teste seria feito neste treino e a única dúvida, portanto, é essa. Se o Chay tiver condições, vai para o jogo, ou então vai o Matheus Bueno, Tigrão. Então, Batista, rapidamente, esse negócio de vez em quando o Loser abrir o treino, e ele falou isso desde a entrevista dele de apresentação como novo treinador do Guarani, que ele faria isso, e ele não é igual certos caras aí não, que ocupam altos cargos no país, né? Às vezes até os cargos mais altos, às vezes o mais alto cargo do país, né? Isso ao longo dos tempos e dos anos e não mudou nada. E cumprem, prometem na campanha, e o Goloso era na apresentação, é uma espécie de campanha, né? Ali ele está vendendo o peixe dele, né? Para chegar bem, para ser bem cotado e tal. E depois os políticos, em geral, em todos os níveis, prometem, salvo as honrosas exceções. Temos honrosas exceções, graças a Deus. Aliás, um abraço para o vereador Cirilo, que está nos ouvindo, que é uma dessas honrosas exceções dentro do quadro político, do legislativo campineiro e do quadro político do Brasil de uma maneira em geral. Mas, em regra, é só promessa. E o Loser não foi assim. Ele prometeu e cumpriu, abriu vários treinos. E essa dele não abrir no treino de hoje, só mostrar o aquecimento, mau gosto, né? Aquele monte de perna peluda pulando para lá e para cá,
E o repórter lá olhando aquilo. Que coisa horrorosa, pô. Para com isso. Entendeu? O cara quer ver quem é que vai jogar, como é que é a armação tática, para ele montar o noticiário dele pro rádio dele, pra rádio, pra TV que ele trabalha, pro portal de internet, pro jornal impresso. É isso que ele quer. E não ficar lá vendo aqueles caras. Tem aquecimento que chega a ter circense, né? Um gruda no outro, aí um ergue a perna do outro. É uma coisa. Eu não sou muito chegado nisso aí, não. Eu sempre aqueci sozinho. Esse negócio de ficar grudando o nego pra lá, ergue a perna, põe no ombro, vira de fasto, volta. Parei. Bom, não adiantou nada. Isso pra mim, Batistão, pra encerrar, é sintomático. Tem novidade no time. Tem novidade. Pode ser. O Regis não tá no bid ainda, né? Não foi inscrito. Então, se não tá inscrito, não tem nem como mandar pro bid. Muito bem, muito bem. Então tá fora do jogo de amanhã. Essa aí. A mancada é essa daí. Ou a jogada é essa daí. Bueno ou Chay. Depois da partida que o time fez, posterior à saída do Chay contra o Ituano, eu não tenho dúvida nenhuma. Principalmente porque o jogador teve um trauma, pô. Então pode não ter lesão grave, não afetou o ligamento, né? Não teve nenhuma ruptura aí, que é uma coisa muito chata e muito triste e muito difícil de ser consertada. Mas, e tem que passar por cirurgia, joelho, aquele negócio todo, graças a Deus. Mas ele teve um trauma, deve estar inchado, deve estar com dor. Foi para o campo, dar aquela voltinha devagarzinho, de tênis, às vezes nem calça chuteira, para não comprometer a articulação. Aí quem sabe, né, para o final de semana, o Chay aí esteja em melhores condições, até porque fisicamente ele estava mal preparado. Então, para mim, vai o Matheus Bueno, e afirmo, tendo visto o jogo entre Mirassol e Ponte, um 0-0 macambúzio, surumbático, o que mais, Batista? Modorrento, embezerrado, quase demencial. E Capiongo. Todo. Como? Capiongo. O Capiongo eu não conhecia. É, mais uma aí para a coleção. Então vamos lá. Taciturno, embezerrado, demencial, Capiongo e o que mais? Modorrento. Esse foi o 0-0. Mas não foi só por causa da Ponte. O Mirassol também foi ligeiramente superior, mas também não mostrou nada. Então, se um jogo tem a ver com outro, e não tem, mas a gente tem que se basear em observações feitas para ir fechando uma projeção a ser realizada, se o Guarani jogar o que jogou contra o Ituano, ele atropela o Mirassol. Batistão. Se você quiser colocar mais um aí também, Pachorrento. Cachorrento? Com P de pato, Pachorrento. Pensei que era cachorrento. Não, Pachorrento. Uma vez teve um passeio de pets. Aí eu perguntei para uma irmã minha que adora pet. Sabe o que é pachorra? Pachorra? Você não teve a pachorra de ir até lá. Paciência. É isso aí. Paciência. Falta de pressa. Paciência. Pachorrento. Então, time pachorrento. Tigrão é um verdadeiro dicionário Aurélio ambulante. Vocabulário aqui não é problema. Aliás, eu tenho um vocabulário próprio que não está no dicionário Aurélio, mas que é impublicável. Mas qualquer hora a gente faz um programa aí às 2h e eu solto tudo. Hoje não vai dar, hoje o negócio aqui tá corridinho. Não, só terminando o negócio do pachorrento. Vai. Aí essa minha irmã tava saindo com a pet dela, branquinha, bonitinha, uma cachorrinha. Mas não era com esse latidão, era mamãe, Aí, falei, onde você tá indo? Tô indo na cachorrada. Era um passeio de cachorro. Falei, porra, mas depois de véia, vai, Batista. Ô, CH, a sua opinião. Olha, com relação ao Regis, ele não foi inscrito, não está inscrito. O Regis, domingo teve um treino para jogadores que não atuaram no jogo de sábado contra o Ituano. E o Regis sofreu uma lesão no ombro. Então, além de estar com esse problema aí do confronto entre ele e o treinador, agora também tem essa lesão no ombro. E ele está em tratamento médico. Essa também é uma informação
Talvez seja por isso também que o Regis ainda não foi inscrito no campeonato. O Guarani só tem mais uma inscrição disponível. Se inscrever o Regis, aí não poderá inscrever ninguém mais. E também, CH, para você comentar, jogadores Camacho, Derek e Léo Santos apresentaram desgaste muscular. Eles estão em observação, mas devem ir para o jogo de amanhã, CH. É preocupante, né, Batista? E é um convívio com problemas praticamente o Campeonato Paulista inteiro na sua primeira fase. Esse é o preço de se começar ou de iniciar o trabalho tão próximo da primeira rodada do Campeonato Paulista. Faz parte da nossa cultura, não vamos aqui nem discutir, porque não é o caso. Em primeiro lugar, o comentário serve para os dois times. O que o Guarani tem que fazer amanhã? Primeiro, colocar em campo jogadores que estejam com saúde, com a parte física aceitável, para suportar, competir contra o Mirassol. Vai ser difícil o jogo, todo mundo sabe. Professor Mozart é matreiro, competente, tem lá jogadores bons tecnicamente, tem jogador Chico Kim voltou, Gabriel jogando o fino da bola, todo mundo sabe. Só que desse lado tem um Guarani que ganhou um combustível aí muito grande com uma vitória 3-0 fora de casa. Não está tudo certo, não está encaixado ainda o time, o Guarani está em formação. Então, aos pouquinhos, o Humberto vai ajeitando as engrenagens. Ter problema físico hoje, nessa sustentação de meio campo, é preocupante. Então, o Bueno deve estar inteiro. Beleza. Eu tenho a impressão que o Anderson Leite vai estar inteiro. O Henderson também está inteiro. Se o Camacho tiver condição, vai jogar o Camacho. Então, é Camacho, Anderson Leite e Bueno. Se o Chay estiver pronto, aí eu tenho dúvida se começa ou não. Tende a começar a partida, mas eu não tenho certeza. Depende muito. Trauma não treinou todos esses dias. Eu acho que ele vai para o banco. Acho. Mas vamos aguardar. O restante não tem segredo. Eu acho que é repetir o que foi feito. Funcionou contra o Ituano, Derek e Bruno Mendes, eu manteria. Não é? E o Reinaldo, em boa fase, deve ser mantido para tentar aí realizar um bom trabalho e apresentar um futebol regular. O Guarani agora precisa se condicionar fisicamente e suas partidas vão condicionar esse time. Não tem jeito, não dá tempo de treinar. E o time vai ganhando confiança, jogadores ganhando mais corpo. O corpo, entre aspas, é confiança, entrosamento, segurança, conhecimento da parte tática. Para cada partida que passa, o time vai evoluindo. Eu espero vitória amanhã contra o Mirassol, mas não vai ser fácil, Batista, e todo mundo sabe disso. Batista. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Só em respeito ao nosso ouvinte aqui, especialmente ao torcedor da Ponte, foi fraco o jogo contra o Mirassol e eu disse que foi um 0-0, não, foi 1-1, e o CH falou agora do Gabriel, ele fez o gol do Mirassol, empatou, a Ponte estava ganhando, e o gol da Ponte foi um golaço do Gé. Então, só corrigindo, não foi 0-0, né? 0-0 foi contra a Inter. Contra o Mirassol, 1-1. Gé marcou para a Ponte e o Gabriel empatou para o Mirassol. E o Gabriel já fez mais um gol na segunda partida do Mirassol. É isso, Batista, corrigido. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara, assim como as melhores mortadelas italianas. A mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. Seu cozimento no vapor garante textura,
maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana. E também mega loja em Sorocaba. 18 horas e 35 minutos em Campinas. Olha, só para falar do Diogo Matheus, né? Faltou aqui a informação do Diogo Matheus. Ele está recuperado, ele que se lesionou na partida contra a equipe do Corinthians, é isso? O Guarani enfrentou o Corinthians, depois pegou o São Bernardo, aí já jogou com o Heitor. Mas não tem condições de jogar. E também tem uma informação de que o Heitor agradou muito o técnico Humberto Louser. Então, mesmo recuperado, o Diogo Matheus será banco de reservas. O titular, o novo titular da posição é o Heitor. Então, repetindo, né? O Chay ainda vai ser submetido a um teste, dificilmente vai para o jogo, e o Diogo Matheus também está na transição, mas o Heitor será o titular. Intervalo e voltamos já, 18h36. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Fechamento de mês com festival de ofertas é só na Germânica Volkswagen. Descubra as condições imperdíveis que cabem no seu bolso. Nivus, Highline, T-Cross e Polo com IPVA 2024 grátis, mais toda a linha com taxa zero e bônus de até 30 mil. As ofertas são válidas até 31 de janeiro. Acesse germanicaveículos.com.br e descubra a loja mais próxima de você. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Vamos
lá então aqui na Rádio Bandeirantes com a ficha técnica do jogo para destacar a primeira vitória do Guarani no Campeonato Paulista. Foi no último sábado diante do Ituano por 3-0. O Bugre atuou com Douglas Borges, Heitor, Léo Santos, Rayan e Mike, depois Helder, Camacho, depois Wenderson, Anderson Leite, depois Lucas Araújo e Chay, depois Matheus Bueno, Reinaldo, Bruno Mendes e Derek, depois João Vitor, a equipe do técnico Humberto Louser. O Ituano de Jefferson Paulino, Léo Duarte, depois Aloísio, Claudinho, Marcel e Cauã Richard, João Viale, José Aldo, Ian Rolim, depois Jean-Pierre, Eduardo Persson e Tony Anderson, depois Miqueias, Pablo Diego, depois Matheus Cadorini e Salatiel, a equipe do técnico Marcinho Freitas. Os gols do jogo: Reinaldo aos 40 minutos do primeiro tempo, Mike ampliou para o Guarani cobrando falta aos 4 e o próprio Reinaldo definiu aos 24 minutos do segundo tempo, 3 para o Guarani, 0 para o Ituano. Jogo que teve arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira, público de 1.846 torcedores para uma renda de R$ 52.360, realizado no estádio Novelli Júnior em Itu. Esta a ficha técnica de 3 para o Guarani, 0 para o Ituano. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h40, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Alô, Batista, Tigrão, Gleger, CH. Vamos lá, Alex Santana, aqui de Arthur Nogueira, passando aqui por Porto Ferreira, nesse momento. Fala, galera, concordo plenamente com o Tigrão, não acredito muito, né, que o Louser pense como nós, mas eu também manteria, dava uma terceira oportunidade aí para ver se tem sequência, né, esse bom futebol do Heitor, e se tiver que voltar com o Diogo Matheus, volta um pouco mais seguro, né, bem mais recuperado. Queria saber do Regis, temos informações do Regis aí, né? O Chay tá devendo, machuca, pesado, fora de rendimento, né? Não. E a torcida quer o Regis, entendeu? A gente precisa do Regis nesse time aí. O Louser tem que entender aí que o Guarani fez um bom investimento aí pra ter o Regis. E tem que esquecer essa briguinha que tem com o Regis aí desde lá do Curitiba e pôr o cara pra jogar, beleza? E Tigrão, bela camisa polo, hein? Abrilhantou aí a imagem. Um abraço a todos. O Louser. Técnico Louser. Olha, sobre o Regis, ele não foi inscrito. Além de ter esse problema aí com o treinador, ele também está contundido. Contusão no ombro. Sofreu a contusão no treino de domingo. Portanto, está fora de combate. Agora, vamos fazer aquela parada estratégica para dar uma resfriada no assunto e falar sobre os fluidos de radiador Paraflu. E que eles são perfeitos para evitar o superaquecimento do motor do seu carro. Você já sabe, né? Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo com uma marca homologada e que entende tudo do assunto. E vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Atenção, vamos com as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas. Pauta 1. Em entrevista ao portal GE, Lucas Veríssimo, ex-Corinthians, afirma que cobrou o clube para assinar a renovação de contrato desde dezembro, mas o pedido não foi atendido. A atleta diz que foi prometido diversas vezes que assinaria com o clube, mas não aconteceu. Zagueiro ainda diz que não recebeu nenhum mês de direitos de imagens e FGTS em todo o tempo que esteve no timão. Notícia 2. Lucas Lima é rebaixado, entre aspas, no Santos. Jogará o torneio do Catar
com a equipe sub-20 do Peixe. A ideia da diretoria é colocar o jogador na vitrine com a participação nesse torneio amistoso do Oriente Médio e negociá-lo ainda este mês. Há algumas semanas, o presidente do clube disse que o meia tinha recusado 4 propostas para sair do Santos. Notícia 3. Após reclamação do Vasco, Campeonato Carioca terá VAR em todos os jogos dos 4 grandes. Em reunião entre Lúcio Barbosa e Ferge, Tarcísio Pinheiro Caetano, árbitro da partida contra o Bangu, é afastado e passará por reciclagem. A partir da 6ª rodada, todas as partidas dos grandes terá VAR, quando for possível operacionalizar lá no estádio em que o jogo estiver acontecendo. E aí, CH, qual o assunto que você escolhe para colocar a sua opinião? Oi, CH. Esse negócio no campeonato... Eu tô dando risada, Batista. Isso aqui no Campeonato Carioca é uma brincadeira. É uma brincadeira. Bom, é o seguinte, isso combina muito. Aliás, alô, professor Adenor, professor Tite, o senhor não quer vir a público e refazer a sua análise? O senhor acabou de dizer aí, ainda lá nos Estados Unidos, agora o senhor já voltou para o Brasil, dizendo que o Campeonato Carioca é o campeonato entre os estaduais melhor tecnicamente, além de tudo, estruturalmente. Falou bobagem, né, Tite? Só pode ser uma brincadeira. O Campeonato Carioca se resume aos clubes grandes, é isso? Isso é uma brincadeira. Não tem qualidade técnica como tem em São Paulo, não tem estrutura na Ferge como tem na Federação Paulista, não dá para comparar. A distância entre o futebol carioca, em termos gerais, e o paulista, ou o futebol paulista, por enquanto, é muito grande, Batista. Agora, esse negócio do VAR, só ter contra os times grandes jogos, só pode ser uma brincadeira. E você, Tigrão, qual é o assunto que você escolhe para colocar hoje a sua opinião? Eu vou falar do Lucas Lima, mas nesse assunto que o CH comentou, eu queria dizer o seguinte, tá meio escuro o meu negócio aqui, hoje eu vou acender ali a outra lamparina ali que eu esqueci. O Batista... o campeonato devia ser suspenso. Deveria ser suspenso. Porque é um campeonato viciado na origem. Você não pode ter 2 regulamentos. Ou você tem o VAR, que hoje é uma ferramenta eletrônica e humana, que muda completamente a história de um jogo de futebol. Né? Muda a história do jogo, muda a história de um campeonato, muda a história de um título. Ou você tem em todos os jogos, ou você não tem nenhum. Agora, só ter em clássico? Será que é para... Qual que é a origem do VAR? A origem do VAR é minimizar erros de arbitragem. Erros de arbitragem. Minimizar os erros de arbitragem. E aí, quando você bota o Flamengo com o Madureira, o Flamengo contra o Americano de Campos... Quando você bota o Flamengo contra o Volta Redonda, ou o Vasco contra o Volta Redonda, enfim, se tiver erro de arbitragem, vai ficar na consciência do juiz, não tem correção. Você entendeu onde é que eu estou querendo chegar? Sim. Então. Fechando, Tigrão. Tá errado, cara. Tá errado, devia ser suspenso o campeonato. E quanto ao Lucas Lima, vai para a Arábia com o Sub-20 para ver se vende o cara. Você sabe que a nossa família teve... banca de frutas e verduras quando eu era moleque, aliás era eu que tocava. Isso aí é assim, quando o tomate tá meio encalhado, a gente coloca ele na parte da frente da banca, dá uma lavada, depois dá uma enxugada, dá uma polida nele para ver se vai embora, porque se ficar mais 2 dias vai apodrecer e vai ser preju. Você entendeu, né? Estão botando o Lucas Lima aí, um tomate já... né? Tá quase bom só para molho, para salada não dá mais. Tá certo. Para ver se empurra nos árabes. Um rápido intervalo e voltamos já com os nomes dos sorteados, os felizardos que ganharam o ingresso para assistir Guarani Mirassol já. Esporte em debate na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. O Censo do Bugre continua. Você, sócio campeão, faça seu cadastro na plataforma e concorra a 10 camisas oficiais 1978 Guarani Futebol Clube, sendo 2 autografadas. O sorteio será realizado no dia 31 de janeiro. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse censo.bugreid.com.br. Seja sócio campeão. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Aqui, os fatos ganham vida e a realidade não tem filtro. Nossa equipe está nas ruas, pronta para trazer a você as notícias mais relevantes, informações em tempo real e investigações em curso. Brasil Urgente Local, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, na tela da Band+. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Vou falar o nome dos ganhadores dos ingressos para Guarani Mirassol. Mas antes, 2023 passou e você não conseguiu o seu carro novo? Relaxa, tá? A Germânica Volkswagen preparou condições imperdíveis para você começar 2024 ao volante de um Volks 0 km. T-Cross com bônus de até R$22 mil, mais saldo em 24 vezes. Nivus com bônus de até R$10.900, mais entrada e saldo em 24 vezes. Taos Highline com bônus de R$19 mil, mais entrada e saldo em 24 vezes. Virtus Highline com bônus de até R$10 mil. E sabe o melhor? Todos com taxa zero. Para aproveitar essas condições,
basta visitar a loja Germânica mais próxima de você, ou então acessar o site germanicaveículos.com.br. A sua promessa de fim de ano está na Germânica Volkswagen. Atenção para os ganhadores, 10 ingressos para Guarani Mirassol. 1. Adriano de Souza Barbosa. 2. Edson Cunha Martins. 3. Érica Cristiane Filete da Silva. 4. Giovana Menezes de Ávila Milani. 5. João Paulo dos Santos. 6. Luiz Antônio Toledo. 7. Nilson Aparecido Garcia. 8. Paulino Gomes de Faria Filho. 9. Rita Cibélia Rodrigues Pontes Silva. E 10. Viviane Aparecida Quiche. Repito, 1. Adriano de Souza Barbosa. 2. Edson Cunha Martins. 3. Érica Cristiane Filete da Silva. 4. Giovana Menezes de Ávila Milani. 5. João Paulo dos Santos. 6. Luiz Antônio Toledo. 7. Nilson Aparecido Garcia. 8. Paulino Gomes de Faria Filho. 9. Rita Cibélia Rodrigues Pontes Silva. E 10. Viviane Aparecida Quiche. Parabéns a todos os ganhadores. Quem não ganhou, continue participando. E muito obrigado para todos que mandaram mensagens para cá, participando aí do sorteio, tá bom? E um abraço pro Renato Rodrigues. Ele é bugrino da pele até o osso e mora no Parque Tropical em Campinas. Alô, Renato! Renato Rodrigues, ele é bugrino, mora no Parque Tropical e adora, é fã da programação da Rádio Bandeirantes. E agora na lata. Responde na lata. Responde na lata. Atenção, hein? Hoje, mais cedo, aconteceu o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil 2024. CH, quem é o maior artilheiro desta competição? Tem que ser na lata, né? Na lata. Tem uma dúvida aqui. Romário, bom, vou chutar, Fred. E você, Tigrão? Fred com 37 gols. Já eu dou o resultado. Qual o resultado do clássico de hoje? Corinthians e São Paulo. Corinthians, São Paulo, empate, hein, Tigrão? Corinthians. E você, CH? São Paulo. Na sua opinião, CH, qual trio de ataque foi melhor? Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo, Real Madrid, ou Messi, Neymar e Suárez no Barcelona? Messi, Neymar e Suárez no Barcelona. E para você, Tigrão, qual é a sua resposta? Suárez, Messi e Neymar no Barcelona. Bom, é o seguinte, a resposta correta, maior artilheiro da Copa do Brasil é o Fred, com 37 gols em 56 jogos disputados. Em segundo lugar, Romário, que marcou 36 gols em 46 partidas. E em terceiro lugar, Gabigol, que anotou 30 gols em 52 jogos. Parabéns, os comentaristas acertaram. CH ameaçou o Romário, mas voltou e acabou cravando o Fred. E o Tigrão foi cravado no Fred. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã. Até amanhã, boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser, um grande abraço. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Outro, boa noite a todos e até amanhã. E atenção, quero falar do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante está com promoções especiais e imperdíveis para as suas noites de verão. Toda terça, quarta e quinta-feira, o chopp Tulipa de 300 ml
sai por R$ 7,90 cada. É isso mesmo, só R$ 7,90. O chopp Tulipa de 300 ml. E tem mais. No pedido de porções inteiras, a cerveja de 600 ml, Petra ou Antártica, sai por R$ 9,90. Sim, R$ 9,90 a cerveja Petra ou Antártica com pedido de porções inteiras. Mas atenção! Promoções válidas somente nas noites de terça, quarta e quinta-feira. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Fale com João Dias, porque você terá desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Confira pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Anote o endereço: Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, ali bem próximo da Casa de Saúde. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Isso, integrante da mesa Bandeirantes, Fernando Ponte Preta de Sumaré. A respeito da Ponte Preta, o Brigatti, eu acredito que ele tem que manter o time base que ele jogou, que terminou a Série B do Brasileiro, né? Tá certo que o Pablo Diego não tá mais, nem o Felipe Amaral, mas o restante tem que ser praticamente o mesmo, não pode ficar mudando. Senão não vai ter um conjunto nunca, né? Se muda um pouco agora, um pouco depois, aí não consegue jogar. Então tem que manter a base para ter um conjunto e bola para frente. Senão, do jeito que tá, não vai. Abraço. Abraço, muito obrigado. Final de programa. Na sequência vem aí grande jornada esportiva Bandeirantes em toda a rede. É metal, esfregando em metal, Neoquímica Arena, Corinthians e São Paulo, Ulisses Costa, aqui na Bandeirantes. Valeu, gente, grande abraço, muito obrigado para todos que participaram. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. O show de bola começa agora. Vem aí.